Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta. Eu sou o Rafael. Quem são os narcisistas? Como identificar um narcisista? E eu vou ser mais específico nesse vídeo sobre as mulheres narcisistas, né? Como é uma mulher narcisista, né? Quais são os tipos de comportamento que essas mulheres narcisistas têm no seu dia a dia, sobretudo dentro de um relacionamento amoroso? As mulheres narcisistas são comumente conhecidas por serem mulheres lindas, né? Estou falando agora do estereótipo. Mulheres lindas, né? Exuberantes, altamente sensuais, mulheres sexys, né? Atraentes, de uma beleza que chama muita atenção dos homens, né? Elas cuidam muito bem da sua aparência externa, né? Tem alto poder de sedução, tem magnetismo sexual muito elevado, né? E elas se valem disso, muito disso, né? Diga-se de passagem, é um dos maiores trunfos das mulheres narcisistas, né? Então, se você já se relacionou ou, ou está se relacionando com uma mulher narcisista, você vai saber pelas dicas que eu vou te dar aqui, né? A mulher narcisista ela é o tipo de mulher que não tem capacidade de amar, né? A mulher narcisista, ela não consegue amar, né? Ela tem esse problema. Ela jamais ela ama o seu parceiro, né? Então, são pessoas ardilosas, né? Costumam ter inveja do seu próprio parceiro, né? Não tem amor próprio. São pessoas que mentem descaradamente, né? O tempo todo mentem, ocultam suas ações imorais. São pessoas que costumam ser muito amorosas socialmente, né? Mas que o tempo todo escondem o seu verdadeiro caráter, né? E o narcisismo, pessoal, deixando bem claro aqui que o narcisismo ele não é uma doença, tá? Às vezes muitas pessoas pensam que a pessoa narcisista, né, ou de repente uma pessoa que tem borderline, né, isso não é uma doença, né? Não são doenças, né? O narcisismo, borderline, né, são problemas que se correlacionam, né, que estão interligados, né? Mas o narcisismo ele não é uma doença, tá? Então isso significa que a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela sabe exatamente o que está fazendo, né? A pessoa narcisista, ela sabe o que é bom, o que é mal, né? O que é ruim, né? Ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela sabe que o que ela está fazendo, ela está ferindo o sentimento da outra pessoa, que ela está prejudicando a vida da outra pessoa que está se relacionando com ela, né? Então, são pessoas que têm total ciência, né, do que está fazendo, de que está prejudicando a outra pessoa. E ela faz isso, ela faz essas maldades, essas atrocidades, né? Manipulam o mental, o sentimento da outra pessoa que está com elas, para que essa pessoa venha a produzir esses sentimentos negativos, que por sua vez irá nutrir, né? A vítima irá produzir sentimentos negativos, que por sua vez irão nutrir o ego, né?
irão suprir as necessidades do narcisista, que são esses sentimentos negativos, né? O narcisista, são pessoas sádicas, perversas, né? E o que nutre o ego delas, né? O que mantém elas ali ativas, são justamente manter as pessoas no seu radar, né? Como vítimas, né? Aonde elas começam, como eu já falei no começo, elas começam com pessoas maravilhosas, né? Fornecendo bastante sexo, sendo pessoas amorosas, mas depois de um tempo, no passado aí de 2 a 3 meses, elas começam a mudar a sua personalidade, né? Aí elas começam a buscar a se nutrir, né? Das suas vítimas. Não prezam os valores morais da vida, mentem o tempo todo, são geralmente pessoas muito infiéis, né? Traem sem nenhum remorso, não tem remorso nenhum das coisas, das tramóias que fazem dentro de um relacionamento amoroso. Não respeitam, né? São pessoas que quando você está no começo de uma relação com elas, elas costumam ser pessoas amorosas, né? Muito atraentes, né? E a pessoa que está sendo atraído por esses tipos de pessoas mal sabem a furada que estão se metendo, né? Mas elas têm um campo magnético muito forte, né? São pessoas sensuais, como eu já falei, conseguem magnetizar muito fácil qualquer tipo de homem. O mesmo pode ser usado para os homens também, né? Os homens também têm essa mesma capacidade, né? A mesma coisa vale para os homens narcisistas, né? Então, esses tipos de pessoas conseguem seduzir muito fácil, né? As suas presas, né? Então elas não amam. Apesar que no começo quando você está se relacionando com uma pessoa narcisista, essas pessoas elas são pessoas muito amorosas, muito receptivas, aparentemente recíprocas, né? São pessoas que parecem estar transmitindo um amor, né? O que nunca acontece, né? Na verdade, ela ou ele está sendo assim, né? No começo, por puro interesse, né? Para poder ter a pessoa, a vítima, ali no seu radar, né? Então, são pessoas infiéis, né? Ela nunca está com uma só pessoa, então ela tem várias pessoas no seu radar, né? Com quem ela conversa, com quem ela se relaciona, ao mesmo tempo em que está com você, né? E quando você não está fornecendo o suprimento de que ela necessita, né, para manter o ego dela elevado, né? São pessoas altamente egocêntricas. Então ela foca em outras pessoas que estão nos seus radares, né? Então elas traem, né, na maior cara de pau, outras pessoas que tiveram relacionamento com mulheres narcisistas podem confirmar o que eu estou falando aqui, que depois de um tempo elas começam quando elas percebem que já aprisionaram a vítima, né, mentalmente, sentimentalmente, aí elas começam a mostrar sua verdadeira face, né, gradualmente, né, aí elas começam a causar feridas no seu parceiro, na sua parceira, começam a destruir,
a tentar destruir o mental dessas pessoas, para que essas pessoas possam dar o verdadeiro suprimento para elas, que são as emoções negativas. São pessoas altamente egóicas, né? Elas precisam de ter o ego delas inflado, né? São pessoas que veem, só enxergam a si mesmo, né? E as demais pessoas, elas enxergam como inferiores a ela, né? Então elas são superiores, é assim que elas se enxergam, né? É assim que elas se portam, né? Então são pessoas que não têm empatia, né? Pelos seus sentimentos, né? E como eu falei, depois de um tempo elas começam a tirar o pé, né? Aí elas começam a atropelar os seus sentimentos, né? E elas começam a dar as caras, né? Mostrar quem elas realmente são. Então, depois de um tempo, ela começa a se tornar uma pessoa, em pouco tempo, né? Na verdade, em alguns meses, elas começam a se tornar pessoas frias, calculistas, começam a fazer os famosos joguinhos de desinteresse, que elas começam a mandar mensagem para você, manipulando o seu mental, seu psicológico, seu sentimento, né? E para trazer a sua preocupação para elas, né? Se fazem de vítimas, né? Se ela tem alguma, por exemplo, alguma enfermidade, ela vai usar aquela enfermidade ali como ferramenta para poder manipular você, para manter você sempre ali, esboçando o sentimento de preocupação, para você ficar aflito com a enfermidade dela, né? E quando você começa a dar sinais de que a relação não está indo para frente, começa a querer tirar o pé, sair fora, terminar o relacionamento, ela começa a usar essa enfermidade dela, esses problemas dela, né, para poder manipular você, para manter você preso ali, sempre preocupado com ela. Elas manipulam, né, de tudo quanto é forma, né? E quando você manda uma mensagem, por exemplo, elas demoram a responder. Isso aí é uma tática, né, para poder ela fazer você ficar com raiva, preocupado, né? E tudo friamente, maldosamente calculado, né, para manipular o seu mental. Claro que nem todas as mulheres que fazem joguinho de desinteresse, né, de ficar demorando para responder sua mensagem, é uma narcisista, né? Muitas vezes não se trata de uma narcisista, mas mas essa questão dos joguinhos de desinteresse, né, das mensagens, é uma das ferramentas que as narcisistas e os narcisistas usam para poder te manipular, né? Manipular o seu mental, os seus sentimentos, né? E fazer você produzir, né? Esses sentimentos negativos, né? De aflição, de preocupação, de inquietação, que acaba alimentando o ego delas, né? São pessoas altamente egóicas, né? Vivem do ego, precisam disso, né? Da validação também, né? São pessoas que frequentemente ficam postando fotos nas redes sociais para poder obter like, para poder receber elogios, né? E quando não tem, quando elas não têm esse, quando elas não conseguem sustentar esse âmbito, elas são pessoas que ficam paranoicas, né? No caso das mulheres, se maquiam muito bem, né? Investem na aparência do seu rosto, né? Roupas caras, né? Investem na sua aparência para poder esbanjar de muita sensualidade, né? São mulheres muito sexy, que têm um magnetismo sexual muito forte, a não ser que você seja uma pessoa muito desperta nessa questão dos relacionamentos. Então, caso contrário, você acaba se tornando presa, né, das pessoas narcisistas, que uma vez que você estiver nas garras delas,
elas farão de tudo, né, para poder te aprisionar. E uma vez que você estiver aprisionado nas mãos de uma mulher narcisista, vai ser difícil você se livrar, porque ela vai entrar no seu mental, no seu psicológico, né? Vai drenar suas forças, vai te deixar próximo de, do estado de depressão, né? Vai acabar com a sua vida, né? São pessoas invejosas, né? E se você não for uma pessoa desperta para poder sair enquanto ainda for tempo das mãos de uma narcisista, então você ficará altamente doente, né? Em todos os sentidos, né? E elas drenam todas as suas forças, né? Acabam com o seu mental, com o seu psicológico, né? Muitas vezes acabam até com o dinheiro da pessoa, né? E quando você tenta sair fora, que elas percebem que estão te perdendo, elas vão usar de todas as ferramentas, todas as artimanhas para poder te manter ali preso, né? Para tentar fazer você adormecer novamente. Porque quando você fica nas mãos de uma pessoa narcisista, você fica adormecido, né? Você não consegue dispor da sua consciência, da sua lucidez, né? Você perde a sua lucidez, né? Enquanto você está ali. Mas quando você começa a despertar desse sono, né? Que as pessoas narcisistas colocam você dentro de um relacionamento, sobretudo, né? Elas usam todas as táticas, né? Vão tentar te persuadir, né? A, a permanecer ali, né? Vão dizer que te amam, que não vivem sem você, né? Se elas, como eu já falei, se elas têm algum tipo de doença, um problema, né? Elas vão usar aquele problema ali como forma de tentar manter você ali preocupado com elas, para que você não vá embora, né? Que não termine a relação. Em casos extremos, pessoas narcisistas costumam falar que vão se matar, que vão se suicidar caso você termine a relação. Seu filtro tem que ser bem alto, a sua régua tem que ser bem alta, né? Como eu cheguei a falar no vídeo sobre os relacionamentos, né? Que eu estava reagindo que eu estava reagindo no vídeo que eu fiz, né? Reagindo a Humberto Volts, né? Sobre a questão dos casamentos, né? Ter filhos, né? Então você tem que ter uma régua muito alta, né? Então você tem que peneirar mesmo, você não pode sair se atirando para qualquer pessoa só por causa do estereótipo, né? Só por causa da aparência externa, né? Então você tem que prestar mais atenção no que a pessoa tem para oferecer para você, né? Então, se a pessoa só tem para oferecer para você o corpo, né? Só o sexo, então aí você sabe que essa pessoa não é para você, né? Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Foi bom aí estar de volta aí, né? Tá voltando aí com os vídeos aí, né? Não serão vídeos rotineiros, né? Como eu já falei para vocês, né? Mas sempre dentro da medida do possível, vou estar tentando trazer aí novos conteúdos aí para vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí. Obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.